Você já sentiu aquele vazio que parece impossível de preencher? Ou aquela sensação de angústia que surge do nada, como se a liberdade de escolha fosse mais um fardo do que um privilégio? Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, dedicou a sua vida a explorar exatamente esses sentimentos. Ele acreditava que o desespero não é só um estado passageiro, mas uma espécie de doença da alma. E a angústia, ela seria o preço da nossa liberdade? Neste vídeo, vamos mergulhar nas ideias transformadoras de Kierkegaard e descobrir como ele desvendou os mistérios mais profundos da nossa existência. E mais importante, como essas reflexões podem nos ajudar a entender e superar as tensões que carregamos todos os dias. Se você está em busca de respostas para o caos interno, este vídeo é para você. Kierkegaard descreve o desespero como a doença para a morte. Contudo, essa morte não é física, é a morte espiritual, um estado no qual a pessoa se desconecta da sua verdadeira essência, do seu eu. Para ele, o desespero é intrínseco à natureza humana, pois deriva do fato de que somos seres conscientes de nossa própria existência e de nossas contradições internas. Ele distingue três formas principais de desespero: o desespero de não ser consciente de si, o desespero de não querer ser consciente de si e o desespero de querer ser a si mesmo. A primeira forma, o desespero inconsciente, é a mais comum, especialmente entre aqueles que vivem de maneira superficial. Esses indivíduos buscam preencher suas vidas com distrações materiais ou sociais, evitando confrontar a profundidade de sua existência. No entanto, a fuga da verdade não elimina o desespero, apenas o camufla. A segunda forma, o desespero de não querer ser si mesmo, encontramos aqueles que reconhecem a natureza de sua existência, mas rejeitam a responsabilidade que ela implica. Esse estado é marcado pela recusa de aceitar os desafios e as limitações da própria individualidade, preferindo uma existência de negação. Por fim, o desespero de querer ser si mesmo representa o conflito de um indivíduo que tenta se afirmar de maneira absoluta, ignorando sua dependência de algo maior que ele. Para Kierkegaard, essa forma de desespero é especialmente grave, pois implica uma resistência ao chamado divino para a reconciliação. Essas formas de desespero revelam a fragilidade da alma humana e sua inclinação para o sofrimento. Contudo, o desespero apenas como uma condição negativa, ele argumenta que ao confrontar o desespero, o indivíduo pode abrir as portas para uma relação autêntica consigo mesmo e com Deus, a quem Kierkegaard chama de o outro absoluto. Enquanto o desespero é a doença para a alma, a angústia, conforme apresentado em O Conceito de Angústia, é a vertigem da liberdade. A angústia aqui é descrita como uma experiência universal que surge do reconhecimento da possibilidade infinita. Em termos existenciais, a angústia está intrinsecamente ligada à liberdade do indivíduo e à responsabilidade de suas escolhas. O exemplo central no contexto é a história de Adão no Éden, que o filósofo utiliza como símbolo da angústia. Adão, ao ser confrontado com a possibilidade de desobedecer a Deus, experimenta angústia, pois ele percebe a sua liberdade. Essa liberdade não é apenas a capacidade de agir, mas a consciência de que cada escolha define a essência do indivíduo. A angústia, nesse sentido, é inevitável, pois revela a tensão entre a potencialidade e a realidade. Existe uma diferença entre angústia e medo. Enquanto o medo é direcionado a um objeto ou evento específico, a angústia é uma inquietação mais profunda sem um alvo definido. É o peso de ser livre em um universo de possibilidades, sem garantias sobre qual escolha é correta. O desespero e a angústia estão intimamente relacionados, pois ambos emergem da complexidade da condição humana. A angústia surge como um subproduto da liberdade, enquanto o desespero é o resultado de uma alienação em relação a si mesmo. No entanto, Kierkegaard não vê essas experiências como fardos. Ele argumenta que são oportunidades para o crescimento espiritual e existencial. O enfrentamento da angústia leva o indivíduo a uma maior consciência e reconhecimento de sua responsabilidade moral e espiritual. Da mesma forma, o desespero, quando plenamente confrontado, pode ser um caminho para a reconciliação com a sua própria essência. Kierkegaard propõe que, por meio da fé, o indivíduo pode transcender essas condições e alcançar uma existência autêntica. As ideias de Kierkegaard permanecem profundamente relevantes no contexto contemporâneo, pois lidam com questões fundamentais. Embora expressas de forma diferente em sua época, continuam a inquietar o ser humano moderno. Vivemos em um mundo caracterizado pela abundância de escolhas, pela complexidade das relações sociais e pela pressão constante por sucesso e autodefinição. Nesse cenário, as reflexões de Kierkegaard sobre o desespero e a angústia se tornam ferramentas poderosas para compreender os desafios existenciais do presente e encontrar caminhos para enfrentá-los. Uma das contribuições mais significativas de Kierkegaard é a sua
análise da angústia como a vertigem da liberdade. Em um mundo onde possibilidades parecem ilimitadas, desde escolhas de carreira até estilos de vida e crenças pessoais, o ser humano moderno enfrenta uma responsabilidade avassaladora. A liberdade, que deveria ser o motivo de celebração, frequentemente se transforma em uma fonte de paralisia e ansiedade. Essa tirania da escolha é amplificada pelas redes sociais, onde as comparações constantes com os outros reforçam a sensação de inadequação e a dúvida sobre as decisões tomadas. A angústia da liberdade, descrita por Kierkegaard, ecoa na experiência contemporânea de ter que construir um sentido pessoal por meio de tantas opções, ao contrário dos tempos anteriores, onde as estruturas sociais e religiosas ofereciam direções claras. O indivíduo moderno é forçado a navegar por um mar de incertezas. Kierkegaard nos lembra que essa angústia não é um sinal de fraqueza, mas uma característica intrínseca da condição humana. Reconhecer e aceitar essa angústia como parte do processo de autoconhecimento e crescimento é fundamental para evitar colapso diante das exigências de liberdade. Outra dimensão crucial do pensamento de Kierkegaard é a visão do desespero como um estado de alienação do verdadeiro eu. Na sociedade contemporânea, o desespero é frequentemente mascarado por distrações superficiais, como o consumo excessivo, a busca incessante por validação nas redes sociais e a dependência do entretenimento rápido e constante. Essas práticas podem oferecer alívio temporário, mas segundo Kierkegaard, não resolvem a desconexão profunda do indivíduo com sua essência. O desespero moderno é evidente em fenômenos como aumento da depressão e ansiedade, que muitas vezes decorrem da incapacidade de lidar com questões existenciais. Kierkegaard desafia essa abordagem escapista ao afirmar que enfrentar o desespero é um passo necessário para o autodesenvolvimento. Ele nos convida a abordar essas distrações e a olhar para dentro, reconhecendo que seu sofrimento existencial não é apenas inevitável, mas é essencial para a construção de um eu autêntico. O pensamento de Kierkegaard também é relevante em um mundo onde as grandes narrativas religiosas têm perdido espaço como fonte de significado. Sem o suporte das crenças tradicionais, o indivíduo moderno frequentemente se encontra em uma crise de sentido, buscando alternativas em filosofias de vida, espiritualidade alternativa e até mesmo em carreiras e relações pessoais. Kierkegaard nos adverte, porém, sobre os perigos de depositar o sentido da vida em coisas finitas. Ele argumenta que a verdadeira reconciliação do eu só pode ser alcançada por meio de uma relação com o infinito, o que, em sua perspectiva, é representado por Deus. Mesmo para aqueles que não compartilham a visão religiosa de Kierkegaard, sua análise sobre a necessidade de transcender as limitações do mundo material ressoa fortemente. A busca por significado requer uma reflexão profunda e um compromisso com valores que vão além do imediatismo, algo que Kierkegaard expressa com clareza em sua crítica ao desespero de querer ser si mesmo, sem reconhecer a interdependência com o infinito. Kierkegaard oferece uma perspectiva transformadora ao sugerir que tanto a angústia quanto o desespero não são estados a serem evitados, mas experiências a serem integradas e transcendidas. Em um mundo onde o bem-estar é frequentemente associado à eliminação do desconforto, Kierkegaard nos lembra que o sofrimento é uma oportunidade de autodescoberta. A angústia pode ser entendida como um chamado para abraçar a liberdade de maneira mais consciente, enquanto o desespero pode ser visto como um indicador de que o indivíduo está em busca de uma existência mais autêntica. Essa visão é particularmente relevante na era atual, em que o sofrimento emocional muitas vezes é patologizado ou tratado como algo a ser simplesmente medicado ou suprimido. Kierkegaard nos desafia a enfrentar as causas mais profundas desse sofrimento, reconhecendo que ele é um sinal de algo que está em desequilíbrio em nossa relação com o mundo e conosco. Ao fazer isso, ele transforma o desconforto existencial em um catalisador para a transformação pessoal. Essas reflexões de angústia e desespero oferecem uma lente poderosa para interpretar e enfrentar os dilemas do mundo contemporâneo. Em uma era marcada pela abundância de escolhas, pela superficialidade e pela busca constante por sentido, suas ideias nos desafiam a adotar uma postura mais corajosa e introspectiva diante da vida. Esses textos não oferecem respostas fáceis, mas apontam para a importância de aceitar o seu sofrimento existencial como uma parte inescapável da condição humana e como um caminho para a autenticidade. Ao integrar sua filosofia em nossas vidas, podemos aprender
aprender a navegar melhor pelas complexidades da liberdade, enfrentar o desespero com coragem e buscar um significado que transcenda as limitações do imediatismo. Kierkegaard, portanto, não é apenas um pensador de sua época, mas um guia indispensável para os desafios existenciais do presente e do futuro. E é especialmente isso que Kierkegaard nos ensina, que o desconforto, a angústia e o desespero não são inimigos, mas convites para ir além da superfície, para questionar, para crescer. No entanto, o mundo de hoje, onde tantas respostas vêm prontas e embaladas, ele nos desafia a buscar nossas próprias. Então, se você já sentiu o peso das escolhas, o vazio do consumo ou a pressão de ter que ser alguém, saiba que você não está sozinho. Kierkegaard nos lembra que esses sentimentos são portas para uma existência mais autêntica e significativa. O caminho pode ser difícil, mas é nessa jornada que nos tornamos verdadeiramente humanos. E se você ficou até aqui, agora é sua vez. O que você achou dessas ideias? Concorda ou discorda? Deixa nos comentários e aproveite para se inscrever no canal. Assim, juntos continuamos explorando essas questões profundas que tornam a vida tão fascinante.